Olá, Shalom! Estamos prontos agora para mais uma semana de aprendizado sobre Jesus Cristo. Eu tenho certeza que esses 3 dias foram incríveis para você. Eu tenho certeza porque foi para mim também. Então agora você é muito bem-vindo a esta sala de aula onde Jesus é o tema principal. Glória a Deus por isso. Eu gosto de lembrar que nós estamos colocando o Senhor no lugar certo, porque em Apocalipse há uma advertência à igreja Jesus dizendo, estou à porta e bato. Não é uma referência a bater na porta do coração das pessoas para ser aceito pelas pessoas, nada disso. Na realidade, é Deus quem tem que nos aceitar e não nós que temos que aceitar. Mas o assunto também não é esse. O assunto que Jesus está se referindo é: eu bato a porta da igreja, porque a igreja do final dos tempos, a igreja que vivemos, é uma igreja apática, fria, indiferente quanto à presença do Senhor Jesus. É como se nós tivéssemos nos acostumado tanto que perdeu o sentido e na hora de passar isso para as pessoas, também ficou sem sentido para eles. Mas nós cremos no Senhor, nós acreditamos nesse Senhor. E para nós, falar de Jesus é abrir a porta, é escancarar a porta, é falar tudo sobre Ele, trazê-lo para perto. Você sabia, por exemplo, que há um entendimento entre os judeus de que tocar no nome de Deus ou falar o nome de Deus de alguma forma é atraí-lo para perto de você? Você sabia disso? Pois é, eles acreditam nisso e eu também acredito. Invocar o nome do Senhor é trazer o verbo vivo de Deus para a nossa presença. Invocar o nome do Senhor é colocar o leão da tribo de Judá na nossa retaguarda. Invocar o nome do Senhor é se colocar no quartel general de Cristo e ser protegido pelos seus anjos. Invocar o nome do Senhor é sentir a doce e poderosa presença de Deus. Então nós estamos aqui hoje para um tema especialíssimo. Você vai acompanhar comigo agora um dos temas mais lindos das Escrituras. Nós vamos falar sobre Jesus desceu até o Sheol e pregou aos espíritos em prisão. Você agora vai ficar com um estudo maravilhoso. O tema desse estudo, Jesus desceu ao inferno e pregou às almas em prisão. Vamos então refletir sobre 1 Pedro. Pegue a sua Bíblia, pegue o seu caderno e se assente para escrever tudo, porque há muita mensagem linda e rica da parte de Deus. Você vai caminhar comigo pelas páginas da Bíblia e vai entender como o Senhor fala de maneira tremenda. Seja bem-vindo então ao Moving Escatologia Fácil com Israel, onde você vai agora iniciar as descobertas novas, novos momentos, nova descoberta com o Senhor Jesus Cristo andando pelas páginas da Bíblia. Vamos comigo? Vamos andar, eu não vou deixar você, eu não vou largar a sua mão, eu vou andar com você até o fim, ensinando, levando você ao entendimento da verdade pela verdade. A Bíblia foi escrita para você. A Bíblia é um livro, é uma carta de Deus escrita para o seu povo e você vai entender essa carta, você vai compreender o amor de Deus por você. Então vamos caminhar, ande comigo e depois da vinheta nós começamos a nossa primeira aula. O Senhor desceu ao Sheol. Vamos comigo. Viu a vinheta? Que linda vinheta, que linda vinheta. Um trabalho sensacional que produzido pelo João, um amigo nosso, alguém que trabalhou aí nessa arte maravilhosa. Eu vou deixar aí para você o nome desse artista que faz essas obras de arte para nós. Faça contato conosco que nós apresentamos a você. 1 Pedro 3, de 18 a 22. Pedro vai levantar uma palavra, pessoal,
que é considerada hoje uma das palavras mais difíceis de se explicar. Pedro vai fazer uma afirmação extremamente pessoal e poderosa, porque se é verdade e é, porque toda a palavra do Senhor é verdade, se é verdade e é, então nós temos aqui que aprender o que aconteceu e o que Pedro queria dizer com isso. Primeira carta de Pedro, o apóstolo, no capítulo 3, nos versos 18 a 22. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus morto, sim, na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais noutro tempo foram desobedientes quanto a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas, foram salvas pelas águas. Não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, o qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus Pai, ficando-lhe subordinados os anjos, potestades e poderes. Uau, que palavra! Eu acho que Pedro aqui nos colocou numa situação de aperto. Veja que os primeiros versos que nós lemos aqui em 1 Pedro, no capítulo 3, no verso 18, diz assim: que Jesus, o santo, perfeito e incomparável, o Cordeiro de Deus para o sacrifício, se entregou uma vez para todos, e depois disso nós vamos encontrar o juízo. Depois dessa entrega de Jesus, nos resta crer em Jesus, depositar nossa esperança em Jesus, andar com Jesus, porque não há outro tão importante que possa nos aproximar de Deus. Ele morreu pelos justos e injustos, diz o apóstolo Pedro, na carne, mas no espírito não, porque o Senhor é Deus. E ele então foi a pessoa divina que habitou no corpo, no vaso de barro, trazendo honra ao vaso da desonra. Nos quais, no outro tempo, diz a palavra do Senhor, foi e pregou aos espíritos em prisão. E agora o grande dilema aqui que vai se dar é: Cristo teria descido mesmo para pregar os espíritos em prisão? Ou isso aqui é alguma figura de linguagem? E mais do que isso, nós encontramos Noé nessa história. E veja que a palavra do nosso Deus está dizendo que Noé foi salvo juntamente com 8 pessoas pela água. E agora Pedro vai gerar ainda mais coisas para a gente pensar. Porque lá na frente está escrito assim: agora também vos salva o batismo. Então agora o batismo se transforma naquele símbolo de salvação semelhante aos dias de Noé, a salvação de Noé. Mas veja, agora nós temos que começar a refletir sobre esses assuntos, refletir sobre esses problemas. Nós temos que pensar alguma coisa, pessoal, porque nós não vamos ficar com essa dúvida, concorda comigo? O Senhor não colocou essa dúvida aí para a gente ficar concordando com ela. Ele colocou esse assunto para a gente discutir. Para muitas pessoas, é isso que eu vou falar aqui agora, que é a razão pela qual esse texto está escrito. E veja como isso pode ser possível ou totalmente impossível. Você vai decidir. Entre as várias interpretações, número 1, está de que Noé foi incumbido por Cristo de pregar aos ímpios na sua época. Então, quando a Bíblia diz que Jesus anunciou, que o Senhor anunciou, estão querendo pensar que Jesus anunciou por meio de um homem, por meio de Noé. Então, agora vamos ver o ponto de vista que nos coloca em enrascada. Pessoas, cristãos, pastores, teólogos acreditam e afirmam que Cristo, entre a sua morte e ressurreição, ele vai visitar os espíritos aprisionados e prega para eles o Evangelho. Gente, isso aqui é tão difícil de engolir como engolir um abacaxi com a coroa para baixo. É muito difícil você engolir essa, porque há na Bíblia uma série de informações bíblicas dizendo que isso é improvável, impossível. Não há nada impossível para Deus, obviamente, mas há uma condição da impossibilidade que Ele mesmo disse que não faria. Quando Ele coloca a tua mão, quando Ele coloca a tua palavra, quando Ele se empenha, quando Ele empenha a sua palavra, muda tudo. Muda tudo. Ele pode fazer o que quiser depois que empenhou sua palavra. Então agora nós temos um problema. O Senhor desceu ao inferno para pregar. E qual é o propósito do pregar? Em Mateus capítulo 28 nos diz assim: ide por todo mundo,
Pregai o Evangelho a toda criatura, batizando o que crê em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A proposta do batismo a proposta da evangelização é batismo. A proposta do batismo é nada mais, nada menos do que um testemunho de mudança de vida, um testemunho de transformação de vida. Pregar isso é muito difícil, sabe por quê? Porque contraria a Bíblia, e tudo que contraria a Bíblia torna-se difícil da gente aceitar. Então vamos ler aqui alguns pontos de dificuldade em acreditar que o Senhor Jesus pregou aos espíritos em prisão no inferno. Com a morte, encerra-se o tempo de preparo para a salvação. Esse é o primeiro ponto. Com a morte, encerra-se o tempo de preparo para a salvação. Ponto 1. Com a morte, encerra-se o tempo de preparo para a salvação. Está escrito em Hebreus 9:27. Ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. O homem só pode morrer uma só vez e vem depois disso o juízo. Então nós não podemos acreditar que o indivíduo que está morto agora recebe uma evangelização de Jesus em pessoa, porque não há mais o que fazer sobre aqueles que morreram. Em relação àqueles que morreram, todos aguardam apenas o dia da ressurreição e o dia do encontro com o Senhor nos ares. Então tornou-se difícil esse assunto. Esse assunto não é fácil, porque você não pode colocar no céu aquelas pessoas que Deus tirou do céu. Então, primeiro ponto importante, o tempo de preparo se encerrou. Ou você creu enquanto vivo, ou não há mais chances. Então perde-se o propósito. Jesus perde o propósito de descer ao Sheol e pregar aos espíritos que estão em prisão, porque ele mesmo disse que ao homem está ordenado morrer uma só vez. Hebreus capítulo 9, verso 27. Em Hebreus capítulo 9, verso 27, Hebreus capítulo 9, verso 27, ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo final. Então nós encontramos aqui uma primeira barreira para que essa palavra tenha o sentido literal. Vamos continuar então pensando sobre isso. Então veja, queridos, olha o argumento que firma-se sobre bases teológicas que não possuem apoio bíblico. Nós vamos encontrar, por exemplo, São Clemente Damasceno, que vai apoiar no século III a ideia de que, de fato, o Senhor desceu ao Hades e pregou ali aqueles espíritos em prisão para apaziguar, para diminuir o sofrimento deles. Isso não encontra base nenhuma bíblica para que isso aconteça, nenhuma base bíblica. Mas nós vamos encontrar outros argumentos que são apoiados e são base para depois, lá na frente, se transformarem em santas indulgências. Os apoiadores dessa ideia, então, dizem que há uma espécie de antessala de sofrimentos. A pessoa não está no seu sofrimento total, ela não está no Hades totalmente, ela está no Hades, mas ela poderá, então, vivenciar um certo alívio do seu sofrimento. Eu vou ler para vocês o que está escrito como definição desse sentimento. O Hades representa um julgamento intermediário, não é o juízo final. E também a segunda vinda do Senhor não é para uma eliminação total do Hades. O Hades não é o lugar final. A definição aqui é que o Hades é o lugar intermediário, existe um pré-sofrimento do inferno. Isso não encontra base e apoio bíblico nenhum, a não ser na doutrina das santas indulgências, onde a igreja colocou as pessoas como pessoas que necessitavam de uma confissão ao Padre para perdão de pecados de almas que não estavam totalmente no inferno. Mas o que a Bíblia nos ensina é algo bem diferente disso, bem diferente, bem contrário a tudo isso que nós estamos lendo aqui agora. Porque a palavra do Senhor vai nos apontar um caminho contrário, totalmente contrário a esse sentimento. Vamos agora pontuar e ler para você algumas afirmações bíblicas que nos colocam na situação de ir contra, não tem como ser diferente, e contra a interpretação de que Pedro estivesse falando que Jesus desceu ao Sheol
e pregou aos espíritos em prisão. O que é Sheol? O lugar é definido como, a palavra é definida como um lugar oco. É a referência à condição morte, ao estado daquele que morre. É referente ao local onde aquele que morreu está aguardando o julgamento. Hoje, no entendimento cristão, existem dois lugares distintos e separados para grupos distintos. Estes lugares distintos são chamados hoje de paraíso e inferno. No tempo antigo era conhecido como Sheol, que quer dizer lugar oco e vazio. Dentro de um tempo, a teologia judaica vai avançar para a ideia de que é um lugar oco, mas dividido em duas partes, onde estão ímpios e bons ali, bem no mesmo, quase no mesmo ambiente. Mais à frente nós vamos entender que a Bíblia vai ver ou vai evoluir mais uma vez o entendimento judaico e nós vamos ver esses dois lugares distintos, mas também muito próximos. E muito mais perto de Jesus nós vamos encontrar a teologia judaica avançando para a ideia de que existem dois lugares distintos e separados entre si. Então nós vamos ter aí o inferno e vamos ter aí também o paraíso. Mas vamos agora pontuar cada uma das informações bíblicas que vão contrariar a ideia de que nós, ao morrermos, podemos ir para uma espécie de antessala de condenação, no caso daqueles que estão prestes a ser condenados por algum pequeno erro, onde a palavra de Deus diria que Jesus pregou aos espíritos em prisão e aliviou a dor desses homens e aliviou o sofrimento deles. Vamos ver o que a Bíblia diz a respeito? Os mortos não podem ouvir a pregação do Evangelho, nem tampouco aceitá-los. É isso que a Bíblia diz claramente. Vamos ler Gênesis 3,19. Até que tornes à terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. Como consequência disso, a consciência daquele que está aguardando a ressurreição também é uma consciência que não o traz para a realidade humana. Vamos ler então Salmo 146, verso 4. Sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó. Neste mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Vamos continuar lendo outros textos das Escrituras para entender isso. Os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Salmo 115, 7. Os mortos não sabem coisa alguma, e a sua memória jaz no esquecimento, porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria. Nós temos então um argumento que ainda é mais direto do que nós falamos até agora. É o argumento do julgamento final. A palavra de Deus nos diz que todos os mortos ressuscitarão e todos os vivos serão arrebatados e haverá um momento chamado Grande Trono Branco, onde diz a palavra do Senhor em diversos textos. Ali todos compareceremos diante do tribunal de Cristo para recebermos a sentença que deve ser impetrada sobre cada um dos homens, tanto os pecadores quanto aqueles que creram no Senhor. Então nós temos que compreender que o Senhor mesmo irá determinar um julgamento para toda a humanidade após a morte. E nós sabemos que todos os mortos que estão em Cristo aguardam o momento da ressurreição para o julgamento, assim como aqueles que estão mortos longe e fora de Cristo Jesus. Então esse argumento coloca por terra toda a ideia de que o Senhor possa ter ido pregar aos espíritos em prisão. Porque os espíritos que estão em prisão estão em condição de aguardar condenação. Não há mais o que fazer por eles a não ser levá-los ao tribunal de Cristo Jesus. Veja, querido, agora nós temos outros argumentos para defender a ideia de que o Cristo não desceu ao Sheol para pregar, anunciar salvação, porque aqueles que estão mortos na condenação não podem mais ter uma segunda chance. Eles já estão determinados para o dia do juízo, eles já traçaram seu próprio destino ao decidirem crer no Senhor ou lutar contra Ele.
Então há algumas questões muito fortes sobre a razão de Cristo não ter ido pregar, no sentido de ter ido anunciar o evangelho para os mortos. Então qual seria o entendimento? Então o entendimento agora vai caminhar entre alguns pontos. O primeiro entendimento diz o seguinte: Cristo pregou, porque o texto vai dizer sobre Noé, o texto vai fazer alusão a Noé e vai falar da geração de Noé. Então alguns defendem a seguinte ideia: que o Senhor Jesus, que é Deus, manifesto, ele ajuda Noé a levar a mensagem da evangelização que é negada, e aqueles espíritos que estavam ali condenados por negar a salvação por meio da palavra ministrada sobre Noé. Então eles não só negaram a Noé, mas negaram também a Yeshua. Esse é o primeiro pensamento. O segundo pensamento diz respeito ao fato de que Cristo não prega diretamente a uma geração específica, mas ele prega por meio dos seus servos a gerações ou durante gerações, e ele usa como figura aqueles que não creram em Noé, e por gerações o Cristo vem falando sobre salvação, e a humanidade simplesmente fecha os seus ouvidos e não ouve o que diz a palavra do Senhor. O que seria a prisão em 1 Pedro 3,19? A prisão, segundo a Bíblia, seria o estado de pecado. Salmo 142, 7. Tira minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome. Quanto ao perverso, as suas iniquidades o prenderão com as suas cordas, e os seus pecados serão detidos. Provérbios 5, 22. Então a promessa da vinda do Messias é resgatar essas almas aprisionadas no pecado. Contudo, não aqueles que já estão mortos, mas aqueles que ainda têm chance, estão vivos. Nesse argumento, a Bíblia está dizendo o seguinte: os que morreram, no sentido de morrer para Cristo e viver para o mundo, fizeram essa opção mesmo ouvindo a mensagem do Senhor Jesus por meio da boca dos profetas, da boca dos pastores, da boca dos pregadores, evangelistas e missionários. Mesmo ouvindo, eles morrem, eles estão condenados ao inferno, eles estão em estado de condenação ao inferno. E isso seria para alguns teólogos, para muitos teólogos na realidade, a base correta de 1 Pedro 3. Não que o Senhor tenha ido ao inferno pregar, mas ele veio aos mortos que estavam na mesma condição dos dias de Noé, com incredulidade, coração duro, olhar duro e negativo quanto à palavra de Deus. Este é o princípio ensinado em 1 Pedro 3. A conclusão a que chegamos é: biblicamente é incoerente afirmar que o texto esteja falando exatamente de Jesus descendo literalmente até o Hades, o inferno, o Sheol, e pregado aos espíritos que estão ali aprisionados, porque não há um propósito posterior à morte de resgate de nenhuma das pessoas que estão ali, visto que fizeram suas escolhas e está ordenado ao homem morrer uma só vez, vindo depois disso o julgamento. Tudo que as pessoas mortas aguardam, e os vivos também, é o julgamento do Senhor, o julgamento final. Então, Russell Norman Champlin, na sua obra conhecida como o Novo Testamento interpretado versículo por versículo, nos dá uma visão do que pode estar sendo ali afirmado. O que está sendo ali afirmado, segundo Russell Norman Champlin, é uma informação de que o Senhor Jesus pregou a pessoas vivas que têm um espírito questionador, um espírito de inteligência, o espírito humano. Não necessariamente é descer ao local dos espíritos, mas um espírito humano que recebe a informação e resiste, porque está morto na fé, está morto na esperança, está morto na religação com o Senhor, está morto para todo o propósito do Senhor. Então não necessariamente, diz Russell Champlin, os espíritos são espíritos daqueles que estão mortos,
mas podem ser os espíritos daqueles que estão vivos e sendo evangelizados pelo Senhor. E indiretamente, o evangelismo do Senhor é feito pela igreja. Então é a igreja anunciando o evangelho a toda criatura. Muitos irão resistir, segurar, mas outros serão abençoados, porque aqueles que levam a palavra do Senhor são luzeiros para trazer claridade à escuridão da alma das pessoas. Então, Russell Norman Champlin também vai fazer um apontamento concernente aos verbos utilizados ali no texto de 1 Pedro. E os verbos apontam não para um espírito que está aprisionado no sentido de estar no inferno, mas para espíritos que estão aprisionados em vida. Então, poderíamos dizer também, como diz Carpentry, um teólogo que escreveu a teologia do Velho Testamento, ele escreve a possibilidade de que esse texto esteja falando sobre exatamente uma recolocação do Senhor Jesus. Então, nessa posição de Carpentry, o que fica claro é: o Senhor pregou em um local chamado hoje de figura do Hades, que era o Vale de Rinom, também conhecido como Vale de Geena e também conhecido como Vale de Cedron. A palavra Cedron quer dizer lugar escuro, e era por este caminho que Jesus passava para a oração no Getsemane. Então ali ele passava e encontrava ali toda sorte de pessoas jogadas, esquecidas, abandonadas, com ódio de Jerusalém, porque não podiam entrar por causa de certas enfermidades ou de certas condições para poder entrar ali no que diz respeito à sua saúde. Então essas pessoas tinham ódio, raiva. O vale, chamado Vale de Josafá, foi lá na frente vendido e conhecido como o Vale do Terror ou Vale da Morte e do Inferno. Então os sacerdotes passam a usar essa figura como uma figura que cabe muito bem na explicação da condenação eterna. Então todos aqueles que estão agora naquele vale estão sendo resgatados por Jesus quando ele passa pelo Cedron, quando ele passa pelo vale de Josafá para ir até o Getsemane, quando ele atravessa esse caminho que é curto, ele encontra milhares de doentes, de necessitados, e Isaías começa a aparecer mais uma vez. Ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades estão sobre ele. Pelo castigo que nos traz a paz estava nele. Então nós vamos agora entender toda essa logística e dinâmica da palavra de Deus. Não parece que Pedro está fazendo a informação ou trazendo a informação de que o Senhor desceu realmente ao inferno ou ele mesmo foi lá pregar qualquer coisa. O que parece é que o Senhor está pregando desde sempre no coração daqueles que creem. E aqueles que creem estão sendo retirados de Sheol. E aqueles que não creem na palavra do Senhor já estão condenados. Vamos agora depender de uma nova análise para que nós possamos tirar mais conclusões. Eu entendo que você ficou agora com um pouco de dúvida, mas também ficou com o caminho para ter a resposta correta e adequada. Eu espero você agora para explicarmos esse assunto em um próximo vídeo. Deus te abençoe.